Olá, companheiros. Vamos mais a uma etapa em nossa luta, né, no sistema de educação em nosso país da atualidade, né? Bom, hoje o nosso trabalho vai ser em cima de elementos atmosféricos. Porém, nós vamos comentar algumas questões, né, da aula passada que versou sobre águas oceânicas. Não é isso? Bom, na página 352, conforme foi dito a vocês, nós temos atividade, né? Nós temos atividade na qual uma primeira questão pede: explique o que são correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Não é isso? Bom, nós temos aqui uma resposta que é a seguinte: as correntes marítimas são grandes massas de água salgada, né, que circulam em função da temperatura temperatura ou diferença, né? Tanto faz. Salinidade, ok? Temperatura e salinidades equivalentes. Muito bem, melhor dizendo assim, tá? Mas o movimento de rotação da Terra também é um fator determinante pela circulação dessas correntes marítimas, que são como espécie de rios que circulam em meio aos oceanos. Elas podem ser quentes, aquelas que têm origem em região equatorial ou proximidade, ou frias, aquelas que vêm de regiões polares. Isso porque as correntes marítimas adquirem propriedade térmica das suas regiões de origem, ok? Corrente marítima equatorial e tropical é quente. Corrente marítima que vem das regiões polares, Ártica ou Antártica, conduzem águas frias. Legal ou não? Então, ele pergunta por que elas podem influenciar nos climas das regiões por onde passam. Veja bem, uma corrente marítima interessante é a corrente do Golfo, ou Gulf Stream. Ela parte do Golfo do México em direção ao Mar Glacial Ártico. Passa pela costa oeste da Europa. Essa corrente marítima, por ser de água quente, atuando na parte ocidental da Europa, no Reino Unido, por exemplo, em Portugal, Espanha, etc., ela sendo de água de temperaturas muito elevadas, é só uma corrente marítima que tem uma largura média de 56 quilômetros, imagine. E 100 vezes mais o volume das águas de todos os rios da Terra. Essa corrente quente, passando pela costa ocidental da Europa, ela provoca elevado índice de evaporação, fazendo com que os climas na Europa Ocidental, inclusive no Reino Unido, não seja tão quente quanto, não seja tão frios quanto são em outras partes do continente europeu. Assim como, sendo uma corrente quente, ela provoca alto índice de evaporação, contribuindo para a umidade do ar mais elevada e, consequentemente, um clima mais chuvoso na costa ocidental do continente europeu. Então, a resposta pode ficar da seguinte maneira: correntes marítimas são formadas por massa de água com temperatura e salinidade semelhantes. Elas podem ser frias ou quentes, dependendo da área em que se formam, da área de onde se originam, como eu disse a vocês, né? E por isso podem influenciar o clima nas regiões por onde passam, ok? Muito bem. Aí vem a outra questão, que versa sobre o relevo oceânico. Ligue as colunas correspondentes. Aí você tem as regiões abissal, fossa submarina, talude continental, cordilheira oceânica, etc. Veja bem, a região abissal você vai associar com o quê? É a área mais extensa dos oceanos, dos fundos oceânicos, ok? É a que ocupa a maior área, né, do assoalho marinho, ou seja, do fundo dos mares e oceanos, ok? Fossas submarinas são as áreas mais profundas do relevo oceânico. Existem fossas com mais de 11 mil metros de profundidade, ok? A fossa das Ilhas Marianas, por exemplo,
Outra com um pouco menor, 10 mil metros de profundidade, a fossa de Mindanao. Aqui no litoral do Pacífico, na costa ocidental da América do Sul, proximidade da Cordilheira dos Andes, no fundo do mar, as fossas de Richard, Haeckel e Krummel, né? São fossas marítimas próximas ao litoral da América do Sul, litoral ocidental, ok? Muito bem. O talude continental tem declividade bastante acentuada. Ora, o que é isso? A gente pode conceituar da seguinte maneira. O talude continental são espécies de paredões que separam a plataforma continental das grandes profundidades. Ela vai, né, até 3 mil metros de profundidade, da média de 200 até 3 mil metros. São paredões abruptos, realmente, ok? Então, o talude continental, declividade bastante acentuada, espécie de paredões abruptos, né? Muito bem. As cordilheiras oceânicas concentram grandes cadeias montanhosas. Por exemplo, a cordilheira, que acontece aqui em meio ao Oceano Atlântico, que eu citei durante a aula, né? Que é a dorsal atlântica ou mesoatlântica, cujos cumes mais elevados dão origem a inúmeras ilhas oceânicas. É um grande S que vem desde a proximidade da região glacial ártica até as proximidades do continente antártico. Fernando de Noronha é uma das partes elevadas desse continente, diga-se de passagem, uma ilha vulcânica, ok? E todas essas cordilheiras, no fundo dos mares, são formações que resultaram de processos de tectonismo e, consequentemente, também de vulcanismo, ok? Concentra grande quantidade de cadeias montanhosas, não é? A plataforma continental, ela situa-se à margem dos continentes, ok? Muito bem. A gente vê a plataforma continental, já que ela situa-se à margem dos continentes, você quando está na praia, que entra no mar, né? Não para tomar banho de praia, vai tomar banho de areia, vai tomar banho de mar. Você está pisando sobre a plataforma continental. Ela vai até 500 metros de profundidade. A média é de 200 metros. Ok? Muito bem. Eu posso dizer que é o prolongamento natural do continente, apresentando submerso. Você entra no mar, pisando sobre a plataforma, sente que ela vai submergindo cada vez mais na água. Só que você não vai poder acompanhá-la até os 500 metros de profundidade, né? Quando ela termina, e começa o quê? A região abissal. A partir de quê? Do chamado talude continental. Legal? Muito bem. Aí vem as ilhas oceânicas. Conforme já disse, são as porções que se tornam emersas das cordilheiras, ok? Oceânicas. Por isso elas dão origem, através dessas porções emersas, à formação de ilhas, ok? Muito bem. E o sopé continental, que ele concentra grande quantidade de depósitos sedimentares. Legal? Bom, então sendo assim, os exercícios da página 353, né, que é espaços em branco para vocês completarem, eu vou deixar por conta de todos, né? Vou deixar por conta de todos vocês, tá legal? Muito bem. Então nós temos agora, para o assunto de hoje, na página 356, não é isso? Os elementos atmosféricos, ok? Muito bem, gente. Primeiramente, vamos falar sobre a temperatura atmosférica. Mas, antes de mais nada, vamos aqui pensar no que é a atmosfera. Um conceito, para dar uma ideia inicial, ok? Vejam só. O planeta Terra está envolvido por um manto de ar
inodor, incolor e transparente que acompanha o nosso planeta em todos os seus movimentos. A atmosfera terrestre é importante para nós por vários fatores. Ela contém gases essenciais à vida em nosso planeta. Segundo, ela nos protege contra os mais variados perigos que vêm do espaço cósmico. Por exemplo, os raios ultravioletas, que são de grande nocividade para nós em nosso planeta. Não é isso? Muito bem. Ela também nos protege contra outros perigos emanados do espaço cósmico. Exemplo, possíveis quedas de meteoros ou meteoritos. Alguns se fragmentam, né? Se for rochoso. Mas se for um meteorito do tipo siderito, em vez de aciderito, que é o rochoso, né? O siderito ele tem alto teor de minério de ferro. Mesmo que ele se aqueça em atrito em sua passagem pela atmosfera para cair sobre a Terra, ele não vai se fragmentar, né? Ele cai praticamente inteiro em nosso planeta. Quanto mais elevado for a composição mineralógica do meteorito, a tendência é ele resistir ao atrito que ele sofre em seu deslocamento dentro da atmosfera, na presença das moléculas de O3, ou seja, moléculas de ozônio, né? Muito bem. A atmosfera apresenta uma determinada constituição. Em uma atmosfera de 100 litros ao nível do mar, o nitrogênio é o gás mais abundante, né? Em segundo lugar, o oxigênio. E os demais gases, no percentual apenas de 1%, nós temos os gases nobres ou gases raros. Por que gases nobres ou gases raros? Porque eles se apresentam com um pequeno percentual na composição do ar. Apenas 1%. Né? Gases nobres, porque quase todos apresentam 8 elétrons em sua última camada eletrônica. Quase todos. Ok? Muito bem. Esses gases são o hélio, o neônio, o xenônio, o argônio, o criptônio e o radônio. Legal? Muito bem. Uma atmosfera que é dividida em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a última camada, a camada mais externa, a exosfera. A mais importante é essa primeira, que nos envolve totalmente. Vai até 12 quilômetros de altitude. É nela que acontecem todos os fenômenos meteorológicos em nosso planeta. Ventos, precipitações atmosféricas, sólida, precipitações líquidas, etc. Ok? Trovões, relâmpagos, etc. Muito bem. Pessoal, a temperatura do ar é o estado térmico, é o estado de frio ou de calor que a atmosfera apresenta. É isso? A temperatura do ar. Por falar nisso, máxima térmica é a maior temperatura registrada em um dia, mês ou ano. Mínima térmica, a menor temperatura de um dia, mês ou ano. Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima temperaturas de um dia, mês ou ano. E o instrumento medido, usado para medir a temperatura, é o termômetro, que pode ser confeccionado em escalas diferentes: Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Ok? Muito bem. Pessoal, as isotermas são linhas que sobre o mapa unem pontos de mesma temperatura do ar. Ok? Isotermas. Gente, a temperatura varia em função da latitude, da altitude, ambas na razão inversa. Isso depende muito da incidência de raios solares,
sobre a Terra. Muito bem. Observem bem. Nas pequenas latitudes, ou seja, áreas próximas ao Equador, a temperatura é mais elevada, a incidência de raios solares é maior. Há uma perpendicularidade maior de penetração dos raios solares para atingir a superfície da Terra. Temperatura mais alta. Mas à medida que a latitude aumenta, você caminhando para os polos norte ou sul, os raios solares tendem a incidir de forma mais inclinada. Por isso, incidindo de forma mais inclinada, atravessa uma maior espessura de ar atmosférico, né? Aí, os raios solares incidem de maneira menos intensiva. Por isso é que dizemos que a temperatura do ar varia em função da latitude. Latitude maior, região polar, menor temperatura. Latitude menor, Equador. Latitude zero, maior temperatura. Razão inversa, a altitude. A altitude é medida a partir do nível do mar. Ora, o ar atmosférico que atinge a superfície da Terra é irradiado. Essas ondas de calor irradiada pela Terra, ao subir, vai expandindo-se e perdendo calor, provocando o decréscimo da temperatura. Exemplo, se ao nível do mar, 0 metro, a temperatura média for de 10 graus, a 2.000 metros é 0 grau. Sabe por quê? Para cada 200 metros que a gente se afasta da superfície do planeta, a temperatura cai em 1 grau. Ora, se no nível do mar, numa localidade eu tenho a temperatura de 10 graus, a 2.000 metros vai ser 0 grau. 2.000 metros de altitude vai ser 0 grau, porque para cada 200 metros, menos 1 grau. A 4.000 metros de altitude, nas grandes cordilheiras, né, são 10 graus negativos. Ok, gente? Então, a temperatura do ar também está na razão inversa da altitude. Altitude maior, menor temperatura. Altitude menor, superfície, né, dos oceanos e mares, temperatura mais elevada. Ok? A incidência de raios solares na Terra. Vamos ver a imagem da página 356 e 357, ok? Veja aí, olha, a Terra inclinada, nas regiões de menor altitude, aliás, latitude, a temperatura do ar atmosférico é mais elevada. Olha aí a seta mostrando o que eu falei. Observe agora a região polar antártica, região de maior latitude, a temperatura do ar atmosférico tende a ser menor. Estão vendo aí, né? Maior latitude, menor temperatura. Menor latitude, maior temperatura. Então, vocês têm aí na página seguinte que a troposfera, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, menor temperatura. Ok? Desse modo, as áreas localizadas em altitudes elevadas, mesmo as situadas em áreas intertropicais, apresentam temperaturas baixas. Vejam um exemplo. Nos Andes equatoriais, no Peru, altíssima, altitude elevadíssima, chega à formação de geleira, ok? Altitude mais elevada, menor temperatura. Razão inversa em relação à altitude, o processo de aquecimento do ar atmosférico. Aí você tem um exemplo desse fato. Acontece com o vulcão Kilimanjaro. Gente, o vulcão Kilimanjaro está na Tanzânia, ao sul do Quênia, ok? Ali tem uma cadeia famosa, com inúmeros vulcões. Vejam que na fotografia do livro, o cume do Kilimanjaro, na Tanzânia, ao sul do Quênia, está coberta de gelo. A altitude dele, o livro aí nos informa, deixe-me ver no livro, 5.892 metros. O topo é coberto de gelo. O topo é coberto de neve, ok? Bom, em seguida, além da latitude e da altitude, a continentalidade e a maritimidade se acham relacionadas diretamente ao tipo de clima de cada região. Olha, gente, preste atenção. Preste atenção. Os climas litorâneos
sofre influência da maritimidade. Os climas continentais sofrem influência da continentalidade. Por exemplo, aqui no litoral de Pernambuco, durante o dia é quente. Baixa latitude, próximo ao Equador. Mas aqui é influenciada por uma corrente marítima quente. Durante o dia e durante a noite é muito quente aqui no nosso litoral. Né? Isso também por quê? Durante o dia os continentes se aquecem rápido. As águas oceânicas se aquecem lentamente. Mas à noite, mesmo o continente se resfriando rápido, as águas oceânicas se mantêm muito quentes. Então aqui no litoral a temperatura do ar também vai permanecer quente. É o efeito do fator maritimidade. Mas vamos agora para Garanhuns, né? Garanhuns durante o dia é quente, porque é um solo com predomínio de rochas de elevada composição cristalina, mineralógica. Se aquece rápido durante o dia, aí a temperatura se eleva. Mas quando vem a noite, o aquecimento dessa parte sólida, que foi grande durante o dia, à noite vai resfriar rapidamente. Como se resfria rapidamente, está longe do oceano, que embora o oceano esteja mantendo temperaturas elevadas influenciando os climas litorâneos, ele não vai influenciar no interior. O que vai prevalecer é o efeito da continentalidade. Então, como as rochas se resfriam rapidamente durante a noite, as temperaturas em Garanhuns também se diminuem rapidamente. É muito frio. Além do que, há um outro fator agravante. A altimetria também ali é bem maior do que aqui no litoral, do que aqui na planície litorânea nordestina, não é verdade? Então, a continentalidade, segundo o nosso autor, né, ela tem maior influência, ou é mais intenso, nas áreas mais afastadas das grandes massas de água, determinando maior amplitude térmica, ou seja, durante o dia é muito quente, à noite é muito frio, a variação térmica da menor e da maior temperatura dia à noite é muito grande, né? Se aquece rápido durante o dia e resfria rápido durante a noite, efeito da continentalidade. Já a maritimidade, conforme eu falei, vou só fazer uma leitura aqui, ele influencia maior nas proximidades dos oceanos e mares. O aquecimento e resfriamento das águas é lento. Essas áreas apresentam menor variação de temperatura, ou seja, menor amplitude térmica. É quente durante o dia, porque o continente se aquece rápido, mas vai se manter quente também aqui o litoral, porque os oceanos armazenam calor durante até a própria madrugada e, por que não dizer, até o amanhecer do dia seguinte, ok? Muito bem. Pessoal, a pressão atmosférica é a força, é como um peso que o exerce sobre a superfície terrestre, ok? Bom, as isóbaras ou linhas isobáricas são linhas que sobre o mapa unem pontos de mesma pressão atmosférica. Isóbaras ou linhas isobáricas, ok? Muito bem. Eu tenho a seguinte informação para dizer a vocês. Como é que varia a pressão atmosférica? Ela varia em função da temperatura, da altitude. Por exemplo, qual é o ar mais leve? É o quente ou é o frio? Qual é o maior que tem maior densidade? É o quente ou o frio? Qual é o ar que tem maior coesão das moléculas de ar? É o ar frio. Por exemplo, o ar quente é leve, o ar frio é denso, é pesado. Eu tenho 2 balões daquele que muita gente, embora proibido, solta em época de festa junina. Eu tenho um balão que está acesa a tocha dele, o ar dentro dele está quente. Ele fica inchado.
a dilatação das moléculas de ar. Se soltar o balão, ele sobe, ele acende, porque o ar quente é leve, é menos denso, é o ar aquecido. A pressão atmosférica é maior nas áreas mais quentes. Legal ou não? Claro que sim. Mas um outro balãozinho apagado, ele está murchinho. O ar dentro dele está frio. As moléculas estão mais coesas, estão mais unidas. Se soltar esse balão, ele não sobe, ele desce, ele arria, ele cai. Ele cai. O ar frio é mais denso, é mais pesado. Ora, quanto maior a temperatura, menor a pressão. O ar é ascendente. Maior temperatura. Quanto menor a temperatura, o ar mais frio, mais denso. Ele desce. Ele exerce mais peso sobre a superfície. Ok? Então, a pressão atmosférica varia em função da temperatura. Nos polos, a pressão atmosférica é maior. É maior porque a temperatura é muito baixa, região polar. No Equador, a pressão atmosférica é menor. Por quê? O ar é mais quente. Legal ou não? E a altitude? Gente, você quando vai a Caruaru, pela BR-232, que vai passando pela Serra das Russas, você sente dificuldade de respirar. Sabe por quê? O ar vai se tornando mais rarefeito. O ar mais rarefeito, as moléculas são mais dispersas. O ar pesa menos sobre você. Você tem até a sensação que os tímpanos querem estourar. Você fica até sem ouvir direito, né? A elevação da altitude, a molécula de ar é menor, é menos densa. A coesão é muito baixa, ok? Muito bem, mas quando você desce a Serra das Russas, sentido Recife, essa sensação desaparece. Por quê? A camada de ar é maior, pesa sobre você. Evita essa sensação que os seus tímpanos querem estourar. Logo, nas altitudes mais ao nível do mar, a pressão atmosférica é maior, maior concentração de gases. Nas altitudes mais elevadas, o ar mais rarefeito, menor concentração, menor é a pressão. Maior altitude, menor pressão. Menor altitude, maior pressão. Ar mais quente, mais leve, menor pressão. Ar mais frio, mais denso, mais pesado, maior será a pressão. Ok? Muito bem. Baixa temperatura, maior pressão. As moléculas dos gases se comprimem, o ar fica mais denso e com maior pressão. Falei nisso, né? Altas temperaturas, menor pressão. As moléculas dos gases se expandem, o ar fica menos denso e com menor pressão. Ok? Muito bem. Altitudes elevadas, também já comentei sobre isso. Menor coluna de ar sobre a superfície determina menor pressão. O ar que está sobre você é uma coluna bem menor. E também acrescente-se a isso que o ar é mais rarefeito. Isso faz com que a pressão seja bem menor. Vamos ver isso aí na página 358. 358, né? 358. Aqui você tem amplitude térmica. Aí ele fala em muita coisa aqui, não é isso? E diz que ele quer falar agora sobre efeitos das altitudes elevadas. Veja aí. Aí você tem uma falésia mostrando a variação da pressão em função da altitude. Vejam que lá em cima na falésia, regiões de altitudes elevadas, onde a coluna de ar sobre a superfície é menor, a pressão atmosférica também é menor, além do ar também mais rarefeito, conforme eu já disse. Já nas regiões mais baixas, que a linha pontilhada está apontando aí o nível do mar, né? O ar é mais denso e a coluna de ar sobre a superfície terrestre é maior. Logo, a pressão atmosférica também é maior, ok? Muito bem. Pessoal, atenção. Tempo e clima.
Existe N conceitos de clima. O nosso livro dá um conceito, né? As atmosferas exercem grande porção de ar com características internas semelhantes, como temperatura, pressão e umidade. Essas características se diferenciam nas áreas ao seu redor. Essas porções de ar são denominadas massas de ar. Massas de ar são porções da atmosfera que apresentam determinadas características de temperatura e de umidade. As massas de ar podem ser frias ou quentes. As massas de ar que vêm de regiões polares conduzem a frio. As massas de ar que se originam em áreas equatoriais conduzem a ar quente. Ok? Muito bem. A presença de uma massa de ar pode provocar instabilidade. Por exemplo, uma massa de ar frio e úmido, ela conduz muito à umidade. Chegando numa área quente, ela provoca uma frente fria. A frente fria é quando a massa de ar frio domina a massa de ar quente. Essa massa de ar frio chegando a uma área de alta temperatura, onde o ar quente é leve, recebe a umidade dessa massa de ar frio e ascende, sobe, forma nuvens, provocando instabilidades atmosféricas, provocando chuvas abundantes. Ok? Muito bem. Porém, eu digo a vocês que o clima ele é influenciado por elementos e fatores climáticos. Gente, o que é clima? Há um conceito muito interessante que eu chamo Max Soriano. Por quê? Foi criado por Max Sori. Vê que coisa perfeita. Clima é o ambiente atmosférico constituído pelo andamento dos diferentes estados que a atmosfera apresenta acima de um lugar em sua sucessão habitual. Olha para aí que coisa maravilhosa. Clima é um ambiente atmosférico constituído pelo andamento dos diferentes estados que a atmosfera apresenta. Que diferentes estados? Tempo nublado, parcialmente nublado, tempo claro, tempo frio, tempo chuvoso. Então essas diferentes situações que o clima, que o tempo apresenta, é o que vai caracterizar o clima. Há pessoas que dizem, eita, eu ia à praia esse domingo, mas já não vou. Olha como tá, vai chover, ou está chovendo, o clima mudou. Não, o que mudou não foi o clima, o que mudou foi o tempo. O clima continua o mesmo, nosso clima é tropical e vai ser sempre. Agora, o que pode estar diferente é o tempo, que pode estar chuvoso, o tempo pode estar frio, é uma situação de momento. Isso porque uma massa de ar frio altera a temperatura, mas o nosso clima é quente, é o clima tropical. Vamos comparar com o professor Chagas. Eu sou e serei sempre, enquanto viver, essa pessoa, o professor Chagas, até morrer, tá certo? Mas Chagas tem situações que pode estar triste, preocupado, mordido com a dívida que tem que pagar, mas não tem condição para isso. Então, eu estou, mas eu sou. Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou preocupado com alguma coisa. É uma situação de momento. Mas eu sou. O clima eu sou. Situação de momento, tempo. E o que é o tempo? É algo momentâneo, né? É uma situação de momento em que apresenta o ar atmosférico, mas que pode mudar de um momento para outro sobre o mesmo lugar e de um lugar para outro em diferentes pontos da Terra. Não é isso? Então, do jeito que eu sou, eu posso estar. É temporário, triste, alegre, preocupado, etc. Doente, né? Assim é o tempo. Tempo nublado, de repente muda, parcialmente nublado, de repente muda, tempo chuvoso, de repente está frio, tempo frio, porque a massa de ar frio está atuando. Então o tempo é algo momentâneo, ele reflete as condições atmosféricas no momento da observação. E por isso pode mudar de um momento para outro sobre o mesmo lugar e de um lugar para outro em diferentes pontos da Terra. Ok?
Estudando os climogramas, representação gráfica de dados climáticos. Informações das médias mensais de precipitação e temperatura de um lugar durante um ano. Vê página 361, ok? Pessoal, aí você tem na página 359, né, as massas de ar que atuam nos climas do Brasil. A equatorial continental, equatorial atlântica, tropical continental e a massa polar atlântica, ok? Então, estudando os climogramas, você tem aí o climograma de Brasília, né? Essa linha vermelha é da variação de temperatura e essas barras azuis, notem que o período chuvoso é exatamente outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. A estiagem é principalmente maio, junho, julho, agosto e setembro, ok? É o clima tropical, chuva durante o verão e estiagem no inverno. Esse é o verdadeiro clima tropical e não o pseudoclima tropical, como é o caso aqui da zona da Mata Nordestina, ok? É o pseudo aqui. Muito bem, você tem climograma de outras duas cidades e responda as questões. Bechar na Argélia e Belize City, né? Qual cidade apresenta clima mais chuvoso? Claro, Belize, aí, as colunas azuis. As colunas azuis em Bechar na Argélia quase não existem. Qual cidade tem o clima mais quente e qual possui o clima mais frio? Não é isso? A cidade que é Bechar tem clima mais quente e a Belize City é o clima mais frio, ok? Muito bem. Então, amigos, a gente encerra. Vocês ficam com as questões da página 362 e 363, ok? Encerramos assim mais uma atividade desse período.